alunos e alunas das turmas de segundo ano do ensino médio. Sou o professor Damásio. Juntamente com o professor João Sérgio, nós vamos organizar a disciplina de Geografia durante o ano 2021 para as turmas de segundo ano. Hoje, nós estamos na nossa primeira aula e nós vamos tratar sobre a apresentação dos estudos que nós vamos fazer ao longo do ano. A organização da disciplina de Geografia do ensino médio. De maneira didática, nós separamos os conhecimentos de Geografia em 4 partes para facilitar o entendimento e a aprendizagem dos alunos. A primeira parte trata da Geografia instrumental, que introduz aos alunos a linguagem específica da ciência geográfica. Todas as ciências elas têm a sua linguagem própria. E se faz necessário, logo no começo do ensino médio, que os alunos dominem essa linguagem. Os assuntos que estão relacionados a eles são movimentos da Terra, as noções de orientação e localização no espaço, sistemas de coordenada geográfica, fusos horários, técnicas de representação do espaço, cartografia e suas tecnologias, projeções de escalas. Assuntos que nós vimos no início do ano 2020. Na parte de Geografia Natural, também vimos no primeiro ano do ensino médio, a Geografia busca fazer com que os alunos entendam os processos relacionados à formação das paisagens naturais. Nisso, o ser humano aparece como coadjuvante, não como um elemento principal, visto que essas paisagens são formadas por processos edáficos, climáticos e bióticos. Os assuntos que são relacionados à geografia natural são as teorias de formação e evolução do planeta Terra, geologia e a escala do tempo geológico, geomorfologia, que estuda o relevo, pedologia, que estuda os solos, climatologia, que estuda a atmosfera e sua dinâmica, hidrosfera ou hidrografia, que vai estudar a água, biogeografia, que estuda a distribuição dos seres vivos e a formação das paisagens, assuntos que a gente não conseguiu contemplar devido à modalidade do ensino remoto. Não deu tempo a gente completar esses conteúdos, a gente vê na aula de hoje. Conservação dos recursos naturais. Nós começamos a falar sobre impactos ambientais na atmosfera, mas a parte de organizações internacionais que combatem os impactos ambientais, a gente vai ver nesse ano. Esse assunto ele traz uma ponte entre o que estudou-se no primeiro ano do ensino médio e o que a gente vai estudar agora no segundo ano. Então é muito importante a gente fazer esse estudo já agora no segundo ano do ensino médio. A parte de geopolítica é o assunto que a gente vê no segundo ano do ensino médio. A geopolítica trata sobre a organização internacional e a relação entre os países. E nós vamos estudar o sistema político-econômico vigente no mundo hoje, na maior parte dos países, é o sistema capitalista. Então nós vamos buscar entender a lógica desse sistema. Estudamos globalização, a ordem geopolítica, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, conflitos internacionais, a industrialização diferencial entre os países, comércios e serviços internacionais e etc. No terceiro ano do ensino médio, a gente estuda a geografia social, que trata sobre a geografia urbana, e a geografia urbana estuda as cidades, a geografia da população, a geografia agrária e as fontes de energia. Eu gostaria de começar fazendo uma revisão sobre os assuntos que nós vimos no ano passado. E aí a gente falou sobre cartografia, que é a ciência que trata sobre a representação do espaço geográfico. Em cartografia nós vimos que o mapa são os elementos mais importantes. Nessa página, que é a segunda página do capítulo de cartografia, nós vimos aqui um bloco de argila que tem mais de 4.000 anos, representa aí a região da Babilônia, né, da Mesopotâmia,
E a gente pode perceber que, já naquela época, representar o espaço era uma preocupação dos seres humanos. O mapa ele facilita tanto o estudo do espaço como o seu gerenciamento. Por isso, ele é uma técnica importantíssima e é utilizada em muitos dos nossos estudos na geografia. Hoje nós temos um desenvolvimento muito grande das tecnologias que são utilizadas para representar o espaço. E aí nós temos imagens de satélites, nós temos softwares de computador ultramodernos que fazem essa representação. Outro assunto que nós estudamos ao longo do ano letivo 2020, no primeiro ano do ensino médio, foi a geologia. E na geologia a gente estudou o processo de formação e evolução do planeta Terra. Vimos que o planeta Terra não é homogêneo, seus elementos estão distribuídos de maneira diferenciada. Devido a essa diferença na distribuição dos seus elementos, ele forma camadas. E essas camadas, essa estratificação, vai construir o que nós chamamos de estrutura do planeta. Nisso, o planeta tem um núcleo interno, formado basicamente de ferro e níquel, um núcleo externo, um manto inferior, um manto superior e a crosta terrestre. Vimos ainda que em volta da crosta terrestre existe uma camada de gases que nós chamamos de atmosfera. Também estudamos no ano passado que os raios solares atingem a superfície do planeta com uma inclinação diferenciada. Em cada parte do planeta, a maneira como os raios solares atingem a superfície irão garantir uma maior ou menor distribuição de energia. Assim, próximo ao Equador, onde os raios solares formam um ângulo de 90 graus, nós temos o máximo de absorção de energia, portanto são regiões mais quentes. À medida que se deslocam para os polos, esse ângulo de inclinação aumenta, chegando até 180 graus, formando o máximo de dispersão de energia, logo são regiões geladas. E isso vai determinar o que nós chamamos de zonas climáticas da Terra, ou zonas térmicas. Falamos sobre os movimentos que a Terra faz. Nesse desenho aqui a gente vê o movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno da órbita solar. Tem uma duração de 365 dias e 6 horas. Ao longo dessa trajetória, essas datas que vão aparecendo vão formando o que chamamos de solstícios e equinócios, que são momentos importantes que vão marcar o início das estações do ano, representadas aqui nessa gravura. Vimos também que a Terra realiza um movimento em torno do próprio eixo, chamado de rotação. Esse movimento tem a duração de 24 horas e é responsável pelas variações diárias dos horários. Essa variação entre os horários, ela acontece de maneira diferente ao longo da superfície do planeta. Se nós dividirmos os 360 meridianos da Terra pelo tempo de rotação de 24 horas, vai dar aí uma diferença de 1 hora a cada 15 meridianos. Assim, foram formadas 24 faixas de fusos horários, que são 24 partes do planeta com horários diferentes. Também estudamos as diferenças na escala do tempo geológico. E aí o planeta Terra possui aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E esses muitos anos da existência do planeta foram organizados em uma escala de tempo próprio, que é como se fosse o calendário de existência da Terra. Essa escala de tempo do planeta, ela é dividida em partes específicas. Os éons, que são unidades de tempo maiores. Um éon é formado por várias eras. Cada era é formada por vários períodos. E os períodos são formados por várias épocas. O que vai marcar o início de um período ou outro vão ser eventos
que vão acontecer, eventos importantes que vão acontecer na história do planeta, como a formação do carvão, a formação dos oceanos, surgimento da vida, extinção em massa, né, de seres vivos, surgimento e desaparecimento de alguns relevos importantes ou dos dinossauros. Então, cada evento importante na história do planeta vai registrar a formação de um desses momentos na escala do tempo geológico. Falamos também sobre a composição do planeta Terra. O planeta Terra ele é formado de minerais. Na crosta terrestre, esses minerais se apresentam da maneira em estado sólido, e esses minerais, esse conjunto de minerais em estado sólido, formam o que nós chamamos de rochas. As rochas, o elemento do qual a crosta terrestre é feita, são divididas em 3 classes diferentes. Cada uma delas representa um processo de formação diferenciado. Então, as rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares apresentam processos de formação diferenciados e vai garantir uma diferença dos espaços que compõem o planeta Terra. Graças a isso, nós vamos ter também, ao longo da evolução do planeta, uma diferenciação na configuração da superfície do planeta, né? da organização, do formato dos continentes. A gente estudou aí a teoria da deriva continental, que fala sobre isso. Falamos sobre os solos, como um corpo vertical que recobre as rochas da superfície terrestre, muito importante para os seres humanos. Falamos sobre os seus processos de formação e os elementos que o compõem. Vimos também a atmosfera, tanto em sua distribuição vertical como na sua distribuição horizontal de características. E falamos sobre a água. Na aula de hoje, eu queria tratar sobre o tema que faltou para a gente estudar no ano passado, que é biogeografia. E essa ciência ela é dedicada ao estudo da distribuição geográfica dos seres vivos no espaço através de um tempo, buscando entender os padrões de organização espacial e os processos que levaram a tais disposições biológicas. Então, no caso, a biogeografia ela vai entender a formação das paisagens, fazendo uma comparação entre todos os elementos naturais e a maneira como os seres vivos se comportam diante desses elementos. Então, essa ciência, a biogeografia, ela, de certa forma, sintetiza tudo que a gente estudou no ano passado. Porque para eu entender sobre os seres vivos, as adaptações dos seres vivos ao clima, ao relevo, ao solo, eu preciso conhecer esses elementos, certo? Então, a gente reúne todo o conhecimento do ano passado, que a gente estudou, para tentar explicar a formação dessas paisagens naturais. Então, essa ciência tem um aspecto multifacetado, englobando conhecimentos de diversas outras ciências, como a biologia, a climatologia, a geografia, a geologia, a ecologia e as ciências da evolução. Então, todos aqueles conhecimentos que a gente estudou no ano passado acabam se sintetizando no nosso estudo de biogeografia. Portanto, esse conhecimento sintetiza tudo o que estudamos ao longo do ano, pois trata das paisagens produzidas pela combinação de agentes edáficos, climáticos e bióticos. E vejam como essas paisagens são diferentes ao longo da superfície terrestre, visto que combinam as maneiras diferentes como os seres vivos se adaptam a essas condições. Temos aqui, no livro do ano passado, a gente viu que tinha uma página, ou deveria ter visto, né? Que tem uma página que fala sobre a adaptação dos vegetais. Como os vegetais são os elementos que estão mais presentes, são mais visíveis na paisagem, então normalmente são as formações vegetais que mais caracterizam a formação dos biomas.
muito mais do que os próprios animais, certo? E por conta dessa adaptação que eles têm em relação às condições do ambiente. Aqui nós temos várias fotos que representam como há uma variação grande na distribuição das paisagens do planeta. Os principais biomas que nós encontramos na Terra estão relacionados principalmente com as condições do clima. Nós vamos perceber que a própria nomenclatura de alguns dos biomas estão relacionadas com as zonas climáticas onde eles ocorrem. Os principais biomas são tundra, floresta boreal, chamada de taiga ou coníferas, floresta subtropical e temperada, floresta equatorial e tropical, vegetação do Mediterrâneo, estepes e pradarias, que são campos de gramínea, a diferença é que um é de regiões mais frias e outros é regiões mais secas, mais áridas e quentes, os desertos quentes e os gelados, as savanas e as vegetações de altitudes. Esse mapa, gente, que mostra a distribuição dos climas no planeta, ele vai ser muito parecido com o mapa da distribuição dos biomas, das vegetações, visto que o clima é o principal elemento, agente que vai determinar essa condição de adaptação dos seres vivos. No Brasil, nós temos alguns representantes dos biomas internacionais, como as florestas tropicais e equatoriais. No Brasil nós temos 3 delas: a floresta amazônica, a Mata Atlântica e a Mata dos Cocais. São exemplos de floresta tropical equatorial. Nós temos exemplo de floresta subtropical, que seria a Mata dos Pinhais ou Araucárias. Nós temos representação das savanas aqui no Brasil, que seriam aí a caatinga e o cerrado. São 2 tipos de savana diferentes. Nós temos ainda representação aí das pradarias, que seriam os campos sulinos, ou os campos gaúchos, pampas gaúchos. Nós temos também a vegetação do litoral e a vegetação do Pantanal, que são consideradas como complexos, porque elas não representam nenhum dos biomas internacionais, apresentando características que mesclam os outros biomas encontrados no Brasil. Na nossa próxima aula, pretendemos estudar a parte de geopolítica dos impactos ambientais, fazendo essa ponte entre os conhecimentos que nós vimos no ano passado e os conhecimentos desse ano. Não deixem de fazer as atividades do formulário e até breve.